Bem, no episódio do nosso podcast de hoje, a gente vai tratar sobre o conservadorismo. O conservadorismo é uma corrente de pensamento, política, social e cultural que valoriza a preservação das tradições, instituições e costumes de uma sociedade. Ele surgiu como a reação às mudanças radicais trazidas pelas revoluções modernas, especialmente a Revolução Francesa, 1789, que questionou a monarquia, a religião e as hierarquias sociais. Enquanto o liberalismo e o socialismo propunham transformações profundas, o conservadorismo defendeu a importância da estabilidade, da ordem e da continuidade histórica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do conservadorismo. O conservadorismo nasceu no final do século XVIII, tendo como principal teórico o filósofo e político britânico Edmund Burke. Em sua obra Reflexão sobre a Revolução em França, 1790, Burke criticou o radicalismo da Revolução Francesa e defendeu que mudanças sociais devem acontecer de forma lenta, gradual e cuidadosa, respeitando a experiência histórica e os valores já consolidados. Para os conservadores, a sociedade não é apenas o resultado da vontade do presente, mas sim uma herança construída ao longo do tempo. Assim, instituições como a família, a religião e o Estado são vistas como pilares fundamentais que garantem a ordem social. Características fundamentais do conservadorismo. O conservadorismo possui alguns princípios centrais. Valorização da tradição, entendida como herança cultural e moral, que guia a sociedade. Importância da ordem e da estabilidade social, evitando rupturas bruscas. Defesa da autoridade, seja política, religiosa ou familiar, como forma de manter a coesão. Visão gradualista das mudanças, acreditando que reformas são possíveis, mas devem respeitar a experiência histórica. ênfase na moralidade e nos costumes, muitas das vezes associados à religião. Desconfiança do excesso de racionalismo. Para os conservadores, a razão humana sozinha não é suficiente para reorganizar a sociedade, que é complexa e fruto de tradições seculares. Vantagens e críticas. O conservadorismo apresenta como vantagem a valorização de experiência histórica, buscando evitar erros decorrentes de mudanças radicais e improvisadas. Ele também defende a importância de instituições estáveis e da moralidade social, elementos que podem contribuir para a coesão e a continuidade cultural de um povo. Por outro lado, o conservadorismo é frequentemente criticado por resistir demais às mudanças, podendo se tornar um obstáculo para avanços sociais. Em diferentes momentos da história, essa postura foi associada à defesa de privilégios de elites, à manutenção de desigualdades e à oposição a direitos sociais ou civis, como a igualdade de gênero e a luta contra o racismo. O conservadorismo na atualidade. No mundo contemporâneo, o conservadorismo se apresenta em diferentes formas. Em alguns países, ele está ligado à defesa de valores religiosos e familiares tradicionais. Em outros, assume um caráter mais político, defendendo o fortalecimento do Estado e a preservação das instituições. Bem, nos últimos anos, esse movimento dos conservadores tem ganhado espaço em diversas partes do mundo, muitas vezes como reação às transformações culturais aceleradas, à globalização e às pautas progressistas. Essa presença atual mostra que o conservadorismo continua sendo uma força política relevante, adaptando-se às realidades de cada sociedade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos adicionais sobre o conservadorismo. O conservadorismo e a religião. O conservadorismo tem uma forte ligação com a religião, especialmente o cristianismo na Europa e nas Américas. Muitos conservadores acreditam que valores religiosos devem orientar a moralidade social, a família e até decisões políticas. Conservadorismo e a família. A família tradicional é vista como base da sociedade. O conservadorismo defende papéis definidos, como
pai provedor e mãe cuidadora, sendo muitas vezes contrário a mudanças nesses padrões, como novas formas de família e debates sobre gênero, conservadorismo e a economia. Não existe apenas um modelo econômico conservador. Alguns conservadores apoiam o liberalismo econômico, defendendo o livre mercado e a propriedade privada. Outros, mais voltados ao nacionalismo econômico, defendendo o protecionismo, a defesa da produção nacional e a intervenção do Estado para preservar valores tradicionais. Conservadorismo político. O conservadorismo acredita na importância de autoridade política forte, instituições sólidas, como a justiça, as forças armadas e a polícia, para manter a ordem. Prefere reformas lentas e graduais em vez de revoluções. Conservadorismo e nacionalismo. Muitos movimentos conservadores se associam ao patriotismo e ao nacionalismo, defendendo símbolos tradicionais e a soberania do país contra influências externas. Conservadorismo cultural. O conservadorismo valoriza a tradição cultural e vê com desconfiança mudanças rápidas nos costumes, na arte e na educação. Isso pode incluir a defesa da literatura clássica, da história nacional e também da preservação de símbolos e festas tradicionais. Conservadorismo e educação. Para os conservadores, a educação deve transmitir valores morais, disciplina e respeito à autoridade. Em muitos casos, criticam propostas de ensino consideradas progressistas, como debates sobre diversidade, gênero ou mudanças sociais rápidas. Conservadorismo moderno. Nos séculos XX e nos séculos também XXI, o conservadorismo ganhou novas formas, como o neoconservadorismo nos Estados Unidos, que defendeu não só valores tradicionais, mas também políticas externas mais duras e também militares. Em vários países, há também o chamado conservadorismo moral, que se opõe à legalização do aborto, do casamento homoafetivo e de outras pautas sociais progressistas. Críticas ao conservadorismo. Seus críticos afirmam que o conservadorismo pode ser um obstáculo para conquistas sociais, como igualdade de gênero, direitos civis e combate ao racismo. Também apontam que, em alguns contextos, o conservadorismo serviu para manter privilégios de elite e justificar regimes autoritários. O conservadorismo e a atualidade. No século XXI, o conservadorismo tem crescido como reações à globalização e a mudanças culturais aceleradas. Muitos movimentos conservadores atuais surgem em oposição a pautas como multiculturalismo, feminismo, ambientalismo e direitos LGBTQIA+. Assim, além de ideias de tradições e ordem, o conservadorismo também envolve religião, família, nacionalismo, economia, cultura e debates educacionais. Ele não é uniforme, assume formas diferentes em cada época e país, sempre tentando preservar aquilo que considera essencial para a sociedade. Agora eu vou trazer algumas citações marcantes de pensadores e líderes que defendem o conservadorismo, com pequenas explicações para contextualizar. Edmund Burke foi considerado o pai do conservadorismo moderno. Ele cita: a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Burke defendia que a sociedade não pode ser reorganizada de forma radical, pois carrega a herança das gerações passadas e deve preservar tradições para o futuro. Joseph de Maistre, filósofo político francês. Ele diz que a constituição de uma nação não é feita, mas nasce e se desenvolve com ela. Para ele, as instituições políticas não devem ser criadas do zero por revoluções, mas sim respeitadas como fruto da história e das tradições de um povo. Russell Kirk, intelectual norte-americano. Ele diz: o conservadorismo acredita que a ordem, a justiça e o liberalismo são frutos de uma tradição que deve ser respeitada. Kirk é um dos principais teóricos do conservadorismo
nos Estados Unidos, no século XX, e defendia que mudar-se em referência ao passado leva ao caos social. Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. Ela disse que não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. A líder britânica uniu o conservadorismo político a ideias neoliberais, defendendo responsabilidade fiscal, economia de mercado e valores tradicionais. Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos. Ele disse que o governo não é a solução para o nosso problema. O governo é o problema. Reagan foi um dos símbolos de conservadorismo moderno, defendendo menos intervenções estatal, famílias e valores tradicionais. Winston Churchill foi o primeiro-ministro britânico. Ele disse que se você não é progressista aos 20 anos, tem coração. Se não é conservador aos 40, não tem cérebro. A frase mostra a visão de Churchill de que a juventude tende a buscar mudanças, mas a maturidade exige preservar instituições. Essas citações que eu trouxe mostram as diferentes dimensões de pensamento conservador. Mostra as diferenças entre tradições, economia, moralidade, política e identidade cultural. E isso foi um pouquinho sobre o que é o conservadorismo.